E abra no livro de Esther. Amém. Esther 3. Esther 3, versos 1 a 9. Onde fica Esther, pastor? Acha Salmos e dá 2 passos para trás. Ou 2 livros para trás. Ok? Amém? Esther 3, versos 1 a 9. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Só até aqui, vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Deus e Pai, muito obrigado pela leitura de Tua Palavra, e nós nos colocamos de pé, reverenciando a Tua Palavra, porque cremos que este livro é um livro sagrado, são as sagradas escrituras, é a Tua Palavra deixada aos homens, para aprendermos mais de Ti, Te conhecermos e termos direção para as nossas vidas. Nesta manhã, Senhor, edifica-nos como igreja, ensina-nos para que possamos, ó Deus, a cada dia caminhar conforme a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, ó Deus, sustenta-me, me dá forças, saúde, ó Deus. Tu sabes o quão debilitado eu estou nessa manhã, mas eu creio no Teu sustento, na Tua força, Senhor, no Teu poder, ó Deus. Vem nos abençoar, vem falar conosco, ó Deus, maravilhosamente. A nossa oração, Te agradecendo pela Tua palavra, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Você pode tomar o seu lugar agora.
Amém. O contexto aqui do livro de Esther, para quem já leu sabe, né, que Esther se tornou, Esther ou Hadassah, né, que seria o nome em hebraico, né, Esther é o nome grego dela, grego não, perdão, é assírio, né, babilônico, persa, eita, que confusão, né, apaga tudo, vamos começar de novo. Hadassah é o nome hebraico, né? Esther, o nome persa. Pronto, agora sim. Corta isso na edição. E Esther chega ao governo, ela se torna rainha, né? O rei escolhe, né? Depois de ter expulsado a sua esposa, ele escolhe dentre todas as mulheres do reino, ele se agrada de Esther e casa. E Mardoqueu foi aquele homem familiar que cuidou de Esther desde pequena, depois da morte dos seus pais. Mas a gente viu aqui, logo no primeiro versículo, diz que depois desses acontecimentos, né, a gente não leu todo o contexto, desde o início, claro, mas que acontecimentos foram esses, que narra no capítulo 2, que Mardoqueu descobriu, uma conspiração de alguns homens contra o rei. Ele ouviu, ele percebeu, ele sabia que alguma coisa estavam conspirando para matar o rei Xerxes. E ele foi até Esther, denunciou, falou, estão conspirando, fulano, beltrano, a gente está sabendo disso, então anuncia o rei. E aquilo foi descoberto, aqueles homens foram executados, né, por conspiração, e se registrou nos livros reais do império o que Mardoqueu havia feito a favor do rei, a favor do império. Né? Então, por isso que aqui o capítulo 3 começa, depois desses acontecimentos. Então, Mardoqueu é um homem que já está sendo conhecido, né? O seu nome, né? Ouviu falar, foi ele que descobriu aquela conspiração. E Esther está como rainha. A gente olhando assim, a princípio, nesse momento aqui, a gente pensa assim, poxa, que maravilha! Que beleza, né? Esther é rainha. Olha só, né? Os judeus que estão no cativeiro, estão fora da sua terra, estão debaixo de um domínio, né, que a princípio foi babilônico, né, e depois dos medos, e aí agora chega o Império Persa. Eles estão ali debaixo, eles são apenas serviçais, estão ali, não tem poder nenhum, mas de repente, do meio do povo de Deus, Deus bota Esther como rainha, ela se torna rainha. Então todos poderiam pensar assim, poxa, que beleza, agora a coisa está mais tranquila, Esther é a nossa rainha. Mardoqueu ficou até conhecido no palácio, porque ele descobriu uma conspiração. Mas aí quando a gente vai lendo o capítulo 3, a gente percebe uma coisa, irmãos, que não só aconteceu ali, mas que acontece na nossa vida como igreja, como cristãos. O inimigo das nossas almas nunca desiste e nunca descansa para nos destruir. Ele não para. Quando parecia que estava tudo bem, a gente vê aqui nesse capítulo que Amã, um homem pagão, um homem que não temia Deus e que não gostava dos judeus, ele é elevado a uma posição que acima dele só tinha o rei. Era quase que assim, o que Amã falar vai ser cumprido, basta o rei dizer ok. E talvez em muitas outras coisas ele tivesse autonomia para fazer o que quisesse. E assim a vida do crente, a vida da igreja, a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento, nós temos que estar alertas o tempo todo, porque quando parece que está tudo resolvido, está tudo bem, Satanás já está preparando o próximo golpe contra a nossa vida. Diga para o seu vizinho aí, não descanse.
Olha para ele e fala assim: vigia. Tá tudo bem. Que maravilha. Pode ter certeza que nos bastidores Satanás está levantando um Amã contra você. Está sendo preparado um Amã para vir com toda a força contra você. Tu está achando que tu é o queridinho do Senhor, né? Está achando que você é a princesinha de Deus, né? Deixa que eu estou preparando outra para você e você vai ver. Porque se aqueles homens que estavam conspirando matassem o rei, Esther não seria mais rainha. Mas como o plano foi descoberto, ele falou: tá bom, penso que está tudo bem. Irmãos, Satanás não descansa. O seu alvo é destruir o povo de Deus, que somos nós. Ele não descansa enquanto não ver que a nossa fé, que a nossa confiança, que a nossa vida estejam longe de Deus. Fé apagada. Ele não vai descansar até o nosso último suspiro de vida. Por isso nós não podemos deixar de vigiar. Quando o Senhor diz, Ele ordena o que, Jesus? Orai e vigiai. Amém? Sim ou não? Vocês estão me confundindo. Está esquisito isso aí. É orar e vigiai? É o quê? A oração é importantíssima na nossa vida, de cultivarmos uma comunhão com Deus, mas se nós não estivermos orando e vigiando, com vigilância completa e entrando em oração, irmãos, nós nos tornamos alvos fáceis. Sabe aquele ditado famoso, né, comum, que diz que é um olho no padre e outro na missa, né? Que diz o quê? Não baixa a guarda. Não baixa a guarda. Você fica com um olho ali, né? O outro lá. Você tem que estar atento, porque Satanás não descansa. Ele vai continuar. E Amã é elevado a uma posição de destaque. E no versículo 2 nós vimos que começou a se exigir que todos, ao verem Amã, se ele estivesse passando pelas ruas, se ele entrasse em algum recinto, viu Amã, todos têm que se curvar e se prostrar. Eles tinham que fazer isso, irmãos. Alguns vão pensar, então, isso era uma saudação, porque ele era uma autoridade. Não. Aquele ali era um ato de idolatria. Porque para muitos povos pagãos, autoridades, reis, eram tidos como divindades na terra. E o que se estava exigindo para Amã era uma postura de adorá-lo e reconhecer que ele estava ali naquela posição, porque ele era quase como um semideus. Então ele necessitava que todos o reconhecessem, se prostrassem e dessem a devida adoração àquele Deus. E o que acontece? Mardoqueu olha aquilo, conhecendo a lei do Senhor: não terás outros deuses diante de ti, não te prostrarás, não farás imagens desses deuses, nenhuma escultura, nada, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. O primeiro mandamento. E quando diz, olha, quando esse homem passar, você tem que se prostrar e adorá-lo, porque ele é um Deus aqui na Pérsia. E ele diz, opa, eu temo ao meu Senhor, eu não vou me prostrar.
Eu não vou me colocar nessa posição, porque, irmãos, no mundo e na nossa vida, pode passar as épocas, mudam as culturas, mudam os países, muda a sociedade, muda tudo. Mas princípios espirituais não mudam. O mundo sempre vai querer, e Satanás sempre vai querer que a gente se renda a deuses na nossa vida. Ele vai querer que a gente se entregue àquilo que não é o próprio Deus. E Mardoqueu toma uma posição e fala: não, eu só honro ao meu Deus. Eu só tenho um Deus na minha vida, eu vou honrar a Ele. Nós temos que, como igreja, tomar uma posição de não aceitar o pecado da nossa vida, de não aceitar as imposições que o mundo faz, de dizer: olha, se curve a isso, se prostre diante disso. Aceite isso na sua vida. E nós temos que reconhecer e estar atentos e vigilantes, irmãos, porque o inimigo está sempre levantando deuses. E não é só fora da igreja, não, é dentro da igreja também. Nós temos hoje dentro da igreja um verdadeiro culto a celebridades. Se eu anunciar aqui que hoje à noite vai vir um cantor fulano, a cantora Beltrana, ou o pregador, pastor fulano de tal, irmãos, vai fechar a rua. Porque as pessoas não querem saber. Se falar assim, vai ter culto. Ah, culto? Agora, se falar que a tal celebridade, que a tal personalidade gospel vai estar ali, todo mundo quer. Todo mundo quer estar lá reverenciando aquilo ali. Sabe o que é isso? Idolatria. O mundo tenta impor sobre nós atitudes, ações, modos de vida que desonra a Deus. Então Mardoqueu foi categórico, ele não abriu mão, ele falou: não me prostro, eu não me curvo a isso, eu não aceito isso, porque isso vai desagradar o meu Deus. Será que nós como igreja temos tomado a atitude de Mardoqueu? Ou se o mundo falar é assim, opa, então vamos lá, é assim agora. Nós temos ido às Escrituras para olhar: isso agrada a Deus, isso vai me fazer desonrar o Senhor? Será que isso desagrada ao Senhor? Mardoqueu não aceitou aquela prostração, aquele curvar diante daquele homem que falou: ele não é Deus, que só existe um Deus, e o meu Deus, o Senhor, Yahvé, está nos céus, só Ele é o Senhor. Eu não me curvo a isso, eu não aceito isso. E nós vamos ver nas Escrituras Sagradas vários outros exemplos. Daniel, seus amigos. Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus não se curvando diante de muitas coisas que apareceram à sua frente para mostrar: olha, não adianta vir. Eu vou honrar a Deus e não aceitar o pecado da minha vida. Pode vir com a aparência que for, pode ter o discurso que for, mas isso é um Deus que está se levantando para tomar o lugar do Senhor no trono do meu coração. No versículo 3 diz que os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? O que eles estão fazendo aqui, que sempre vai ser comum também, irmãos, na nossa caminhada cristã? Cobranças. Cobranças. Por que você não obedece e não faz o que todo mundo está fazendo? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por quê? Por quê, homem? Por que você só é fiel a tua, só tem uma mulher só? Por que isso? Ô amiga, por que você só fica com teu marido, com tanto homem dando sopa aí? Por quê?
Por que você, jovem? Pô, cara, qual é? Por que tu não está curtindo a vida? Indo para as baladas? Por que você não está saindo com toda a meninada que está por aí? Virgem, se guardando para o casamento? Por que isso? Por quê? Por que você vai para a igreja de manhã, à noite, domingo, não mais de uma vez só, não? Por quê? Por que você tem que ir para a igreja? Você não pode ficar em casa e assistir na internet? Por quê? Por que você dá dízimo? Se a situação está tão difícil, o dinheiro não está dando para nada, por que você ainda dá dízimo para a igreja? Por quê? Por que isso? Por que você não bebe uma cervejinha com a gente? Por quê? Por que você não obedece às leis que o mundo, às regras que o mundo dita como normais, comuns? Por quê? Mardoqueu foi cobrado. Nós somos cobrados o tempo todo também. E não pense que não seremos sempre cobrados. Se você quer viver uma vida cristã que agrade a Deus, você vai ter cobranças dentro de casa, dentro da família, no ambiente de trabalho, na faculdade, na vizinhança, em todo lugar. As pessoas vão nos cobrar. Por que você não obedece à cultura normal desse mundo? Todo mundo está se prostrando à mão. Por que você não se prostra? Sempre vão ter cobranças. Sempre. E você tem que aprender a lidar com isso como Mardoqueu aprendeu. E dizer não. Porque muitos esfriam na fé porque cedem às cobranças. São cobrados. Fala, né? Talvez. Qual o problema, né? Acho que não tem problema nisso não, né? Vou fazer uma vezinha. E vão cedendo. Meu irmão, minha irmã, não cedamos às cobranças desse mundo, porque Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. É a Ele que temos que honrar. E é claro que com isso nós seremos chamados de quê? De retrógrados, ultrapassados. Vocês estão vivendo em outro mundo, irmão, sempre será assim. Nós sempre seremos vistos como um povo que está fora do contexto da sociedade evoluída, e sempre a sociedade evoluída, em todas as épocas. Você acha que os persas olhavam para os judeus e achavam o que é dos judeus? Isso aí é uma ralé, é um povo retrógrado, é um povo antiquado. Nós somos do Império Persa, esse império é evoluído, nós temos a melhor cultura, nós temos a melhor literatura, a melhor música, nós somos, por isso nós dominamos. Judeu só tem um Deus. É assim que a igreja é vista. E não deixará de ser. Não pense que quanto mais nós estamos caminhando para o final dos tempos, para o último dia, que algo vai mudar, para melhorar. Não vai. O mundo cada vez mais vai olhar para a gente e nos ver como alguém fora de contexto, um peixe fora d'água. E vai nos cobrar por isso. Vai nos cobrar por isso. No versículo 4 diz que dia após dia eles lhe falavam. Dia após dia. Irmãos, nós sempre seremos não só cobrados, mas pressionados. Não é aquela coisa assim que perguntou um dia, por que você não faz isso? Mas vai ser hoje,
vai ser amanhã, vai ser depois, vai ser um, vai ser outro, o tempo todo. O crente tem que saber que nós estamos numa panela de pressão espiritual, irmãos. A pressão sobre a igreja sempre será grande, nos cobrando para que a gente abandone os princípios e valores cristãos, os princípios bíblicos, para nós seguirmos aquilo que desagrada a Deus. Mas nós, como povo de Deus, assim como Mardoqueu fez, não devemos deixar nos influenciar. Temos que tomar posição e fazer como Mardoqueu fez. Eu sou judeu e nós temos que dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, então eu não faço. Por quê? Não, porque eu sou cristão. Por que você não bebe? Porque eu sou cristão. Por que você não fala palavrão? Porque eu sou cristão. Por que você não adultera? Porque eu sou cristão. Por que você não entra nas armações para ganhar um dinheiro fácil? Porque eu sou cristão. E cristão, ele trabalha para conseguir as coisas com a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele não quer dinheiro fácil, ele quer dinheiro suado, abençoado por Deus. Ele não fica desejando ganhar uma herança milionária para viver o resto da vida olhando para o céu e contemplando o mar. Não, a Bíblia diz que é trabalho. O meu pai trabalha até hoje, e eu também. Por quê? Porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. Não se deixar influenciar. Você aceita isso? Não, não aceito. Por que você não aceita o aborto? Porque eu sou cristão. Sou cristão. Por que você não aceita ideologia de gênero? Porque eu sou cristão. Mas eles vão continuar ali o tempo todo, irmão, pressionando a gente para que a gente abandone os princípios da palavra. O que a gente tem que fazer? Se agarrar à palavra de Deus. Leia a Bíblia. O único modo da gente sobreviver nesse mundo mal e passar pelas aflições é conhecendo a palavra de Deus, é vivendo a palavra de Deus, irmãos. Se nós não lemos a palavra de Deus, nós somos facilmente abatidos. O que sustentou Mardoqueu é que ele conhecia a palavra. E ele sabia que ele não deveria adorar nenhum Deus, a não ser o Senhor. Ele falou: não. Por quê? Porque eu sou judeu. Eu sou um filho de Deus. Eu sou o povo de Deus nessa terra. E eu não sigo os costumes dessa terra. Eu honro ao meu Senhor. Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E quando ele fala da armadura, ele diz que nós devemos colocar o capacete da salvação. O capacete, ele protege qual órgão do corpo, irmãos? Cabeça. E dentro da nossa cabeça, embora às vezes tenha alguns que a gente acha que não tem nada, né? Mas tem lá, né? Todos nós temos algo dentro da cabeça, que é o quê? Cérebro. Que é que comanda todo o nosso corpo. Que comanda nossas emoções, nossos sentimentos. É ele que dá a voz de comando a tudo. Porque a armadura diz: coloquem o capacete da salvação. A gente precisa ter a nossa mente muito bem guardada, irmãos. E saber que ir para o céu, estar com Cristo na eternidade, é muito melhor do que tudo que o mundo possa oferecer. Então, quando vem as setas, vem qualquer ataque, vai bater aqui, pum, tem um capacete. Não, eu sou cristão. Aí vem outro, pá, eu sou cristão. Tua mente está protegida, está cercada, está firme ali, porque você adota na tua vida uma identidade cristã.
de saber que você tem que honrar a Deus e seguir ao Senhor e obedecer a sua palavra, e tem que ter a mente bem guardada pelo Espírito Santo, pelos princípios da palavra de Deus, e não ceder ao que o mundo está colocando, dizendo, tem que fazer, por que você não faz? E aí, irmãos, vai como aqui no versículo 4, terminando, diz que eles contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Você pensa que eles desistiram? Eles ficaram ali cobrando, pressionando Mardoqueu. Viu que ele não cedia? Vamos tentar alguma coisa, vamos fazer uma conspiração contra ele. Talvez pela nossa postura cristã, a gente tenha que perder o emprego. Você está pronto para isso? Ou você vai preferir o teu emprego e desagradar a Deus, se a situação for clara à sua frente? Falar, mas é o meu emprego, né? Como é que eu vou fazer? Você está pronto para isso? Se tiver lá uma situação que você vai ter que mentir, vai ter que fraudar, vai ter que enganar, vai ter que fazer algo ilegal, você vai tomar a postura de dizer, isso eu não faço. Por quê? Porque eu sou cristão. Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. Não faço. E talvez a conspiração seja levantada e um belo dia fala, você não vai poder mais ficar com a gente. Você sabe nitidamente que não é porque você era um mau funcionário, não é porque você não trabalhou direito, não é porque você não cumpriu os seus horários, mas é porque você disse, eu tenho um só Deus na minha vida. Está pronto para isso? Está pronto para perder coisas nesse mundo? Porque o mundo quer impor sobre nós muitas coisas, irmãos. Versículo 5 vai dizer que quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Irmãos, a igreja que é fiel ao Senhor, ela vai despertar ira e ódio desse mundo. Saiba de uma coisa, o mundo nos odeia. Satanás nos odeia porque nós fomos escolhidos por Deus. Nós, que permanecendo fiéis a Cristo até o fim, herdaremos a vida eterna quando Ele já tem determinado a perdição eterna e o inferno para sofrer por toda a eternidade. Você acha que o quê? Que Ele olha para a igreja e qual o sentimento é de ódio? O que Ele coloca nos corações daqueles que estão longe de Deus? Odeie esses crentes. Odeie eles. Odeie. Aquele homem ficou irado quando soube. Ele não se prostra. Ele ficou irado. Ele passou a odiar Mardoqueu. E assim é o mundo com a igreja que é fiel. A igreja fiel de hoje, que não está tornando um santuário, uma boate, ela está sendo odiada até pela própria igreja, ou que se diz igreja. Porque agora você tem que pintar tudo de preto, botar jogo de luzes, tudo no escuro, bota um holofote só no pregador, todo mundo no escurinho, uma coisa assim, sabe, mais moderna e tal. A ponto de meu filho me contar que ouviu um pastor dizendo que você, meu irmão, minha irmã, não precisa conhecer os livros da Bíblia. Toda a Bíblia tem um índice lá no início, então para que conhecer os livros da Bíblia? Falei, eu não acredito. Se eu ouvir, pai, o pastor falou isso, que não precisa. Você vai lá no índice e você vai achar lá e vai lá no livro. Para que você precisa conhecer os livros da Bíblia? Para que conhecer a Bíblia? Não precisa, nem leia. Irmãos, foi o mesmo caminho de trevas que a igreja tomou no passado.
onde a palavra de Deus se tornou restrita ao sacerdote, e depois passou a se fazer os cultos ou missas em latim, para ninguém entender nada. Para você não aprender a palavra de Deus, mas olha, a Bíblia está na tua mão, leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça o Senhor, para que a tua vida seja transformada e você não seja enganado por mercenários, por mentirosos, por pessoas que usam a Bíblia como pretexto, mas só querem destruir a igreja. Nós vamos ser odiados, irmãos, por uma igreja que não quer saber dos princípios do Senhor. Uma igreja que está adentrando os espaços do poder político, achando que assim estão fazendo a obra de Deus, mas são incapazes de pregar a verdade. Estão lá dando tapinhas nas costas, dizendo: este é o nosso homem. Idolatrando o homem, mas incapaz de dizer: se o Senhor me quer aqui do seu lado, o Senhor vai ouvir, que o Senhor é um boca suja. Ter autoridade como João Batista, como Jeremias, como Isaías, de falar autoridades reais, sob pena de morrer. Mas não, a igreja quer estar na foto, quer aparecer bonita. Olha, reunião dos pastores no Palácio do Planalto, que coisa linda, e todo mundo, lindo nada, irmãos, a igreja está perdida. A igreja está perdida, porque se eu visse homens ali pregando a verdade, eu ia dizer: agora sim, agora é uma esperança para o Brasil. Mas não, estão aplaudindo homens, estão vendendo seus púlpitos, e ano que vem, infelizmente, será mais um ano de venda de púlpitos. Vota em fulano, vota em Beltrano, vota nesse, vota naquele, porque depois vai ter benefícios para a igreja. Glória a Deus, irmãos. Toda obra que fazemos nesse lugar não tem um centavo de fora, somos nós e o Senhor que fazemos a obra aqui. E quando vem de fora é porque tem algum parente, algum familiar de vocês, fala: alguém na minha família soube que está fazendo na igreja, pastor, e mandou uma oferta. Só vem de fora isso. Só isso. Pastor, não sei quem da minha família disse que quer mandar uma oferta para a igreja, eu posso trazer? Claro, se a pessoa quer dar, deixa ela dar. Ela soube que a gente está fazendo obra aí, ela quer mandar uma oferta, amém. Fora isso, irmãos, nós não precisamos de ajuda de homens, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós temos que honrar a Deus e desagradar a esse mundo, irmãos, porque esse mundo nos olha como alvos, vão nos odiar como Amã odiou Mardoqueu. Versículo 6 vai dizer que, contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. O mundo vai agir sempre com maldade e violência, irmãos. Quantos irmãos nossos hoje, em todo o mundo, estão morrendo por causa da sua fé em Cristo Jesus? São presos, torturados por causa da sua fé. Você sabe o que é ser colocado dentro de um container lotado de pessoas, trancarem esse container e te deixar fritando lá no sol de 40, 50, 60 graus no deserto, até você morrer ali desidratado e carbonizado? Por quê? Por causa da fé dessas pessoas, porque eles disseram: eu sou cristão. Irmãos nossos estão morrendo no mundo inteiro todos os dias, porque não estão abrindo mão da sua fé. Irmãos, o mundo quer calar a igreja.
O mundo quer calar a igreja e dizer, não, vocês têm que parar de falar dessas coisas. Vocês têm que parar de falar desse negócio de Deus. Nós vimos agora, nas Olimpíadas, teve um atleta que estava comemorando e falou, fez lá umas palavras a uma entidade do candomblé. Eu devo isso a Exu, foi Exu que fez isso, porque Exu, e glorificando Exu, e as mídias, que bonito, que coisa bela, olha, que coisa linda que ele falou. Mas quando dezenas de atletas, não só do Brasil, mas de todos os outros países, estão dizendo, foi Deus que me deu isso, a glória é dele, ele me trouxe aqui, a mídia vai e corta. Não interessa falar isso. Não importa, tira isso, corta isso. Você vai te falar de Deus, não é legal. Não é bom. Não queremos saber disso. Eles querem calar a igreja, mas nós temos que continuar lutando, irmãos. Nós temos que continuar dizendo, aborto é assassinato. Aborto é assassinato. Mas vou me bloquear, vou perder minhas redes sociais. É um preço, nós temos que pagar um preço por sermos servos do Deus Altíssimo. Eu sou contra. Por quê? Porque eu sou cristão. Somos contra ideologia de gênero, você tem que botar lá para mim, homem é homem, mulher é mulher, e ponto final. Mas você é isso, deixa te xingar, deixa falar o que for. Por que você pensa assim? Porque eu sou cristão. Vão te odiar, você vai perder amigos, você vai perder familiares, vamos perder talvez até emprego ou muitas coisas, irmãos. Porque eles não vão se dar por satisfeito apenas de fazer um ataque e ficar na perguntinha. Vamos causar mal a esse pessoal. Vamos fazer alguma coisa contra eles. Vamos fazer algo. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ler uma coisa para vocês. Deixa eu ver. Ih, desligou aqui. Ajuda aqui, Anderson. Tem senha. Tenta abrir aqui. Só para eu ler a confusão que é esse mundo. Por favor. Não tem a senha dele? Você vai dar sempre pro seu pai hoje. História é essa de não dar senha pro pai? Tá, já sei a senha, te conto depois. Eu estava contando aqui domingo passado, foi domingo passado à noite, que eu acho que eu mencionei, o Nicolas vai fazer o Enem, então ele viu lá um negócio de um curso preparatório e tal, ele foi fazer a inscrição online, né? E aí ele estava lá preenchendo as informações, né? Nome, endereço, blá, 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 e a gente estava na rua. Aí ele falou, pai, CEP, eu falei, isso, aquilo, algumas coisas que ele não sabia, eu fui dando, né, de informações e tal. Aí chegou e falei, pai, gênero. Hã? Não entendi. Pai, que marca aqui em gênero? Ué, masculino. Pai, você não está entendendo. Aí como eu estava dirigindo, não estava dando para, né? Estava o Tico de um lado e o Teco do outro. Eu falei... E aí deu nó nos dois, porque eu já comecei a ficar meio preocupado. Aí eu falei, Jesus, tem que parar esse carro logo em algum lugar e descer. E aí quando a gente parou lá no shopping, fomos sentar, falei, Nicolas, me explica isso aí, pelo amor de Deus, meu filho.
pai, o que eu marco aqui em gênero? Masculino. Pai, você não está entendendo. Não tem a opção masculino. Como não tem? Olha isso direito, pai. Não tem. E feminino? Também não. Né? Não tinha nenhum dos dois. Aí eu falei, agora eu entendi. Ufa! Ufa! Agora eu entendi. Graças a Deus. Aí saiu aquele peso, né? Aí, falei, então tá. Claro, irmão, que eu estou exagerando isso tudo. Vocês sabem que não estou fazendo um drama com isso tudo. Mas realmente a gente ficou assim. Eu falei, então vamos olhar aí. O que tem aí? Pai, diz aqui, homem cis e homem trans. Aí eu falei, Jesus, o que eu sou? Aí eu já fiquei na dúvida comigo. Aí eu já comecei a falar assim, o que eu sou? Eu já fiquei meio preocupado, até já parei de preocupar com ele. Falei, eu me encaixo aonde nisso aí? Falei, Jesus, né? Falei, vamos aqui, que eu nunca vi isso. Você ouve falar muita coisa, mas agora estava sendo uma coisa oficial, de preencher um formulário. Eu falei, vamos procurar aqui. Abri ali, joguei, homem cis. Aí abriu lá, eu até pedi para pegar ali, que eu esqueci no celular lá atrás. Homem cisgênero. Que agora tem isso, tá? O homem cisgênero é um homem, né? Um homem cis é uma pessoa, pelo menos nos classificaram como pessoa, ainda bem, que nasce com o órgão sexual masculino. Ele se expressa socialmente conforme dita o papel de gênero masculino e se reconhece como um homem. Vocês entenderam? Imagina uma criança sendo ensinada isso aqui, irmãos. Ou seja, falou isso tudo aqui para dizer que homem cisgênero é homem. Paz, meu irmão. A gente ri, a gente brinca, mas isso aqui é sério, isso aqui é triste. Como a gente vai chegar, como estão chegando para as nossas crianças de 4, 5 anos e dizendo, não, você não é menino não, você é menino cis ou menino trans, e você ainda vai descobrir o que você é. O que é menino cis? É isso? Aí uma criança olha isso aqui e confunde tudo, irmãos. E que o mundo quer? Vocês têm que aceitar. Ele não teve opção, né? Teve que marcar homem cis. Aí eu e Pedro, a gente quis até conferir, né? Se estava tudo certo, né? A gente falou, Pedro, vamos ver se realmente, né? Quando falou, tem o órgão aí, vamos ver se tem o órgão aí, tá tudo certo. Aí começamos a encarnar nele, né? Oi? Vamos até o final para ver se tem outra opção. Aí começamos a encarnar. Para vocês dois. Aí começou a ficar encrencado. Falei, né? Dona Cátia de calça começou a falar ali. Eu falei, chega, Pedro, vamos parar. Mas que confusão, nós ficamos um tempão, né, tentando entender aquilo ali e saber o que ele ia marcar, irmão, numa simples opção. O que você é, homem ou mulher? Agora, o que a pessoa faz com a vida sexual dela, na casa dela, se ela sai com homem, com mulher, com dois, se ela faz com animal, isso, o que se interessa no preenchimento de um formulário? Eu não estou nem questionando o pecado, vamos deixar a questão de pecado de lado. O que isso interessa num preenchimento de um formulário de emprego, para a faculdade, para um curso? O que isso interessa? Para quê? Por que as nossas crianças estão deixando de aprender A, B, C, D, E? 1, 2, 3, 4, 5...
que é país, o que é município, o que é estado. Porque é mais importante que elas aprendam sobre o gênero. E o mundo diz: vocês têm que aceitar isso. E nós temos que dizer: não nos curvaremos, não nos prostraremos. Por quê? Porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. Obrigado, Davi. Vai passar sempre seu pai hoje, hein? Para a mãe também. Aí ferrou. Para a mãe ferrou. Para o pai ainda dá, né? Que pai é mais, né? É o amigão, daquela, né? A mãe ferrou. Eu sei como é que é isso. Que lá em casa, pai me salva, né? Porque quando cai na mão da mamãe, ferrou. Mulher só muda de endereço. É assim também lá, Alexandre? É igualzinho, né, Alexandre? Essa baixinha aí, né? São 4, né? Jesus, as baixinhas são as piores. Sueli. Amados, que mundo nós estamos vivendo. E queridos, você vê que isso aconteceu há quantos séculos, milênios atrás. Mudou alguma coisa? Não, só mudam os temas. Mas a pressão sobre nós sempre acontecerá para dizer assim: larga isso, abandone esse Deus. E nós temos que dizer: não, não vou. Vamos pagar um preço. Vamos pagar um preço, mas nós temos que manter firmes no Senhor, amém? Versículo 7, no primeiro mês do 12º ano do rei Xerxes, eles lançaram pura sorte na presença de Amã, para escolher um dia, um mês, executar um plano e sortear o 12º mês, o mês de Adar. Ou seja, eles falaram assim: vamos agora organizar tudo. Só que ninguém estava sabendo de nada, o rei não sabia de nada. Irmãos, as trevas tramam nas trevas, nas escondidas. Enquanto a gente está aqui reunido, louvando e adorando a Deus e ouvindo a palavra de Deus, há pessoas tramando contra a igreja de Cristo Jesus para calar a igreja, para fechar as igrejas. Ano passado foi um ensaio. Essa pandemia está sendo um ensaio. Está sendo um ensaio espiritual para saber como frear aqueles que se opõem a tudo aquilo que é contra Deus, porque quem está encabeçando tudo isso são poderosos ateus que odeiam a igreja e que estão financiando tudo isso para dizer: não queremos ninguém no nosso caminho. Enquanto está todo mundo preocupado com o vírus, eu tenho desde o início me preocupado com a salvação da igreja e tenho falado isso dia após dia com os irmãos. O ponto central não é esse, o ponto central é: a vida da igreja está em risco. É a nossa salvação. Porque eles querem acabar com a igreja, eles odeiam a igreja, e estão tramando nas trevas. E os planos do homem foram feitos. Vamos fazer isso no dia tal, no mês tal, a gente vai lá, pega um decreto real e vamos matar todos eles e acabar com todos eles. Irmãos, o coração do homem faz planos, mas é Deus quem escreve a história. Deus conhece os corações. A gente pode até perder a nossa vida nessa terra por amor a Cristo, mas um dia seremos recebidos na eterna glória. Isso que é o mais importante. Não é o que nós conquistamos aqui. Você comprou um carro, que bom. Daqui a um ano ele está já com 30% do valor perdido. Daqui a 2 anos mais um pouquinho. Daqui a 3 anos já está metade do valor. E fala: meu Deus, eu paguei tão caro nesse carro, já não está valendo quase nada. Comprou? Amém, glória a Deus. Deus não é conta que você compre, você adquira aquilo que Deus tem te dado condições. Se você não pode, ande a pé. Obrigado pelo amém. Não pode, não pode. Para finalizar, irmãos,
Os versos 8 e 9 dizem que Amã foi até o rei Xerxes, depois de toda a trama. Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Você percebe aqui como Amã tenta desqualificar o povo de Israel? Ele não fala, olha irmãos como é sutil a coisa. Ele não chegou para o rei e disse assim: existe um povo, os israelitas, o povo de Israel, os judeus. Ele fala assim: tem aqui uma nação que vive entre nós, que já era dominada, que são o povo de Israel, a nação de Judá. Tem um certo povo disperso, espalhado. O mundo sempre vai tentar desqualificar a igreja. Igreja é lugar de gente habitolada. Igreja é lugar de gente que não tem nada para fazer da vida, desocupado. Igreja é coisa de gente maluca. Igreja é gente de coisa, é coisa de gente que está sempre sendo enganado, que é facilmente manipulado. Eu sou esperto. O mundo sempre vai tentar desqualificar o povo de Deus, irmãos. Durante quanto tempo, irmãos, os cristãos não ocupavam certos cargos ou posições na sociedade? Não tinha médico cristão, porque achava assim, crente não estuda, então não pode ser médico, não pode ser engenheiro, não pode ser o diretor de uma empresa. Não, porque esses crentes aí é tudo analfabeto, é gente que não sabe ler, é gente que não quer nada com a vida, quer ficar só lá na igreja, lá ocupando tempo. Não. Nós somos um povo que trabalhamos, estudamos e temos que nos dedicar para fazer o melhor onde quer que estejamos. E que onde estivermos, honremos o nome do Senhor. E glória a Deus, porque hoje tem até cientistas que são cristãos e que falam: eu estudo a ciência para adorar o meu Deus. Que coisa linda! Como eu gosto de ver, esqueci o nome do irmão, ele é um cientista também, agora me fugiu o nome dele. Tem a Rosana Alves, né? Que também ela é bióloga, biocientista, ela é tudo aquilo, né? Neurocientista, né? Mas eu gosto dela quando ela começa a falar da ciência, mostrando Deus na ciência, eu fico maravilhado. E tem um outro irmão também, um senhorzinho de óculos também, que ele, meu Deus, Adalto? Lourenço, é isso? Obrigado, Jô. Né? Maravilhoso, eu gosto de ver como ele vai esmiuçando e mostrando que ele conhece toda a ciência. Fala, olha Deus aqui. Para que esse mundo veja que nós não somos iletrados, não somos tapados. Não, nós somos inteligentes. E o Senhor nos salvou para usar a nossa inteligência para falar a esse mundo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Jovens, estudem, mas sirvam a Deus. Usem suas profissões para glorificar o nome do Senhor. Não para serem reconhecidos pelo mundo, não. Para que o teu nome esteja lá nos céus.
Amã, ele desqualifica a igreja, mas o que ele fala? Olha que coisa, ele diz que é um povo disperso e espalhado, mas ele é de todas as províncias do teu império. Olha como ele faz o contraste. Quando ele fala dos persas, é o império persa. Mas quando fala do povo de Deus, um certo povinho aí espalhado. Pensa que a coisa mudou, irmão? Não mudou, não. Eles continuam dizendo que a igreja é um câncer na sociedade, que a igreja atrapalha a sociedade, quando a igreja é a que mais beneficia a sociedade. Quantos e quantos drogados são recuperados através da palavra de Deus? Quantos casamentos são refeitos e restaurados através da palavra de Deus? Quantos jovens não estão entrando nas milícias, na bandidagem, porque estão servindo a Deus? Quantas meninas não estão na prostituição, meninos na prostituição, porque estão servindo ao Senhor? Quantas e quantas vidas são restauradas, irmãos, nesse país e no mundo, pela palavra de Deus? Eles pensam que nós estamos causando mal. Pelo contrário, o Senhor botou a igreja na terra, o seu povo, para dizer: eu vou operar e salvar vidas, para mostrar a vocês que só eu sou o Senhor. Só há um Deus, só Ele. Mas eles vão nos desprezar. Eles vão dizer que a gente não tem qualificação, mas tudo por causa dos nossos valores morais e religiosos, porque a gente se apega e tem que se apegar à palavra de Deus. Irmãos, nós não somos daqui. Você acredita em extraterrestre? Eu acredito, eu sou um. Quem é extraterrestre aqui também? Você é também? Eu não sou desse mundo, porque Jesus não falou isso? Nós não somos desse mundo. Eu não acredito aquelas conversas desse povo que inventa um extraterrestre mais perfeito, mais evoluído. Não. Nós somos a criação mais perfeita do nosso Deus. Não há ser mais inteligente do que nós, a não ser o Senhor. Mas criados por Deus, não há. Não há. Que a Bíblia diz que nós somos a perfeição da glória de Deus. Nós não somos daqui, irmãos. E eles percebem isso, que nós não somos desse mundo. E aí nós vamos ver mentiras, porque ele aqui mentiu, ele disse que esse povo não obedece às leis do rei. Os judeus não obedeciam às leis, não, Mardoqueu não estava obedecendo àquela ordem apenas. Mas ele já vem aqui e diz: esse povo, todos eles, não é só Mardoqueu não, todos eles não obedecem às leis do rei. Nós vamos ver mentiras, nós sempre vamos ver leis contra a igreja, irmãos, incitação e até recursos. Você viu quanto que esse homem deu de dinheiro dele? 350 toneladas de prata. Ele pegou do dinheiro dele e falou: eu financio isso. E você acha que está acontecendo hoje o quê? Há poderosos no mundo financiando muita coisa para que a igreja seja calada e destruída e erradicada da face da terra. São os planos do homem. Mas assim como naqueles dias, Deus guardou o seu povo. Nenhum judeu foi morto. E quem foi morto foi a mãe e os seus filhos. Porque Deus veio e falou: meu povo é meu e eu guardo, eu livro, assim como Deus guarda a sua igreja. Mas seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Agrade a Deus. Deixa o mundo dizer o que for. Diga sempre: eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé.
Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos corajosos, intrépidos e firmes, como Mardoqueu foi. Não é fácil. Nós sofremos muitas cobranças, são muitas pressões sobre nós, Senhor, Tu sabes disso. Tu passaste por isso, Jesus. Tu sabes como nós somos cobrados a abandonar os valores cristãos. Como nós somos pressionados a abandonar a fé. Mas nós cremos que o Senhor enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer naquela cruz em nosso lugar. Seu sangue derramado pagou o preço pela nossa salvação, pela nossa alma, pela redenção dos nossos pecados. E através desse sacrifício, da tua ressurreição, Jesus, nós fomos adotados como filhos de Deus, co-herdeiros das promessas do Senhor. Sabemos, Senhor, que sempre passaremos por tudo isso como Mardoqueu passou, como muitos e muitos dos teus servos, como a igreja vem passando através dos séculos. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial. O Pai nosso que estás nos céus, está nos céus assentado, reinando soberano. Firma a nossa fé, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, a nossa alma, nos livra de todo o mal, nos guarda das ciladas astutas de Satanás, das tramas e conspirações feitas nas trevas, as ocultas, só para destruir a nossa fé, só para acabar com a nossa fé. Eles não querem mais nada, Senhor. Eles querem desonrar o teu nome. Eles querem dizer que o Senhor não é Deus, que não protegeu o seu povo. Mas nós sabemos que Tu és o nosso Pai de amor, que nos protege, que nos ama, que nos guarda, que zela por nós. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Sente-se um minutinho. Temos uma